Essa semana eu vi uma pesquisa que, na verdade, não era uma pesquisa diretamente ao que eu vou falar agora, mas teve um assunto interessante que me deixou muito preocupado. Preocupado no sentido da evolução dos tempos e da questão do conhecimento. Na questão do conhecimento. E o que é que perguntava essa pesquisa? Essa pesquisa perguntou aos jovens que estão entrando na faculdade, nas universidades, ou que ainda vão entrar a partir de 18, entre 16 e 18 anos, se eles tinham interesse de ser professores. Professores. As pessoas, veja só, é uma coisa indireta e que isso reflete o que está acontecendo na nossa sociedade. As pessoas, foi nessas pesquisas que saíram da Quest, pesquisa para governador, presidente, essas coisas todas, que saíram semana passada, e a pergunta era que o que é que a sociedade entendia como importante como serviços e oferecimento de serviços públicos, e que era de suma importância para o seu dia a dia e para o seu crescimento profissional e seu crescimento como sociedade. Educação não é mais. Educação não é mais. E não está em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar para baixo. O item educação, a população, a sociedade está entendendo que ele não é mais relevante. E aí acendeu uma luz amarela. E por que isso reflete na sociedade? Vou lhe dizer agora. A gente tem uma sociedade que não tem mais interesse dos jovens em se formar professores. Interesse zero. Isso vem caindo alarmantemente. Isso vem caindo num processo que você fica assim atônito. O que é que está acontecendo? E é uma anomalia e uma distorção dos paradigmas que quem diz que a partir da educação a gente tem uma grande nação. A partir da educação a gente tem uma grande nação. A partir dos princípios da educação nós temos uma grande nação. No Brasil isso não está acontecendo mais. E isso, no meu entendimento, é o princípio da bancarrota. Uma sociedade que quer ser grande, uma sociedade que quer ser um país que tenha relevância, está entendendo que a profissão professor não é mais relevante, e isso reflete quando a sociedade diz que a educação não é mais interessante, estamos no caos. Estamos no caos. E eu poderia aqui elencar aqui vários elementos do que desestimula você, jovem, hoje, agora, não querer ser professor. E aí eu vou dizer qual o resultado disso, que é um resultado catastrófico. Hoje os professores vivem superlotação de salas, sobrecarga e extensão de responsabilidades, de respeito em disciplina. De vez em quando você vê aí que os alunos não aceitam mais as reclamações dos professores, vão armados, ameaçam professores, tem casos até de atentados contra professores, só é você ver Brasil afora. O ambiente escolar hoje é terrível e a saúde mental dos professores tragicamente abaladas. A desmotivação e o estresse. Violência, isso que eu falei, insegurança. A agressão física e a violência dentro das escolas cria um ambiente terrível, inseguro, que desestimulam qualquer um a enfrentar isso aí. E aí tem uma coisa que é impressionante. A falta de perspectiva na carreira. Os cursos de licenciatura não oferecem plano de carreira claro e atrativo para os formandos. E o que é que acontece? Levando-os a procurar outras áreas profissionais. O que é que isso resulta? Déficit de professores. A falta de interesse e a desistência dos jovens ameaçam o futuro da educação, com projeções de um grande déficit de professores para os próximos anos. Entendeu? O que é que vai acontecer? Aí, pois bem, eu sou um afegão médio, não quero ser professor, não. Você agora um enfermeiro. Você agora médico. Quero ser agora um engenheiro. Quero ser agora advogado. Aí você chega na sala de aula
Aí você fica lá, cadê o professor? Não tem, querido. Não vai ter mais professor para você. Não vai ter mais professor para ensinar engenharia. Não vai ter mais professor para ensinar médico. Ou você acha que o cara, quando quer ser médico, ele chega na faculdade e já vira médico. Precisa de quê? Do professor. Olha que coisa linda. Tu quer ensinar o ensino infantil, tu vai botar tua criança lá, precisa de quem? Ah, do professor. Tu quer estudar o ensino fundamental, mandar teu filho para lá, 1 e 2, precisa de quem? Do professor. Ó, o ensino médio, eu quero ir para a faculdade, aí eu chego lá, hoje teremos aula de matemática. Aí você senta lá, infelizmente não tem não, porque ninguém quer ser professor. Essa é a tragédia social desse país. Essa é a tragédia social desse país. Aí eu pergunto a você, por que para outras classes é tão fácil pagar aquilo que se demanda para pagar um salário justo? Piso nacional dos professores. Alguns municípios não pagam, São Vicente não paga. Outros municípios não pagam, quando paga... Aqui, a prefeitura de Recife aí, que vai ter um candidato a governador, não paga. Deu aí um salário mixto aí, os professores tiveram que entrar em greve. A governadora do estado de Pernambuco deu 4,19%, uma agonia para dar esse aumento, quase que o mundo ia se acabar. E aí, para não dizer que só é um gestor. E aí vem a coisa, peraí, se eu for pagar demais, não tenho como manter a escola. Peraí, o que é mais importante? E aí vem um exemplo de Sobral, não tinha sala de aula, pegaram os alunos, colocaram debaixo de um pé de caju, e hoje Sobral é um exemplo de educação. Começou a valorizar o professor. Isso são coisas isoladas. Então eu estou falando de um problema nacional. Não é um problema de São Vicente, não é um problema de Pernambuco, não é um problema de Macaparana, de Vicência de Imagem. Não, é um problema nacional. Essa semana eu estava em Brasília e uma escola de música lá, estava lá. A escola de música não está funcionando. Por falta de instrumentos, não. Por falta de estrutura, também não. Por falta de condições para aquele aluno saiba aprender e tenha condições de aprender. Não! Não tinha professores, não tem professores, a escola está fechada. Não tem professores! Já fizeram 5 concursos públicos, não apareceu um. E o que eu tô falando agora, eu vou morrer, claro que eu vou morrer, já tô já com um pé na cova daqui uns dias. Você, poxa vida, bem que aquele que o Jadiel disse. Não vai ter. Tu quer ser médico? Tu quer ser advogado? Como se não tem professor para ensinar? Aí a extrema-direita acha que é tudo lindo e maravilhoso, diz, não, vocês estudam em casa que vai tudo certo. Tá bom. Tu vai confiar uma pessoa da tua família, de um cara que vai se formar médico dentro de casa. Não tem professor na faculdade, não vai ter professor no ensino médio, não vai ter a base linda e maravilhosa, e aí eu acho arretado que quando chega no fim do ano, tem lá sempre o mesmo discurso. O discurso hipócrita, caricato, perturbado, fascista. Sem os professores não somos nada, ainda bem que estamos aqui. Vai um político que fala a mesma coisa. Ainda o professor é tudo. Até o próprio aluno diz que o professor é tudo e no outro dia ele não quer ser professor. Mas por que ele não quer ser professor? Por causa disso que eu acabei de elencar. Plano de carreira. Eu vejo vários comentários. Bicho, eu tinha muito vontade de estudar isso. Mas aí meus pais dizem, vai ser professor? Você tá louco. Você vai morrer de fome, só vai sofrer e não vai avançar nada. É isso. É desse ponto que eu estou falando. Eu vou te dar um exemplo claro. Você pode até não gostar de um país chamado China. Mas vocês sabem como é que é tratado cientistas e professores lá? Toda vez que um professor chega numa fila, ele é colocado na frente. Toda vez que um professor participa do serviço público, ele é primeiro lugar. Toda vez que um cientista aparece na China, as pessoas ficam observando ele claramente. Ele tem espaço na TV, espaço na imprensa, ele fala sobre tudo. O espaço dele é maior do que políticos. Volta lá, como é tratado um professor, um cientista na China. Sabe que eu estou dizendo isso? Que um cientista nosso aqui brasileiro, um que desenvolveu umas partes mecânicas, né, de uma criança que não podia andar, na Copa do Mundo, ele deu um chute naquela bola, ele foi para a China. E ele disse que ficou impressionado. Esses noticiários aí, imprensa, coisa e tal, quando ele é reverenciado. Quando ele chega, a turma bate palma. E ele diz, poxa vida, é assim que vocês tratam os professores e os cientistas? É dessa forma que nós tratamos. Eles têm mais valores do que políticos. É isso, é disso que eu estou falando. E isso que está acontecendo, esse lapso profissional, essa vacância, vai ter mais professores. Qual o incentivo que vai ter?
Claro, vai aparecer professores, né? Ó, arruma aí, coisa e tal, mas não vai ter renovação. Não vai ter renovação. Os professores são desestimulados a pesquisar. Os professores são desestimulados a aprender, para reaprender e para ensinar aquele aluno. Então, a gente tem que acabar com esse discurso de hipocrisia. Que quando está do lado da mesa, professor é tudo. Depois que está fora do lado da mesa, vem defender. Não. Ou é ou não é. Peraí, vamos fazer um sacrifício aqui e vai ser o professor aqui, porque ele que está ensinando aqueles alunos e ele tem que ser respeitado. Comece em você. Começa qualquer um fazendo isso. Quem é gestor, se não estiver me escutando, mas escuta o sentido bom. Espera aí, esse cara está falando alguma coisa que é interessante. Porque um belo dia, você que está aí, que é de classe média, entendeu? Ah, não, meu filho vai ser professor, não. Quero que meu filho seja aí um diplomata. Ele vai ser embaixador. Ah, tá. Aí tu chega lá na Escola Superior Castelo Branco, né? Não, Rui Barbosa, como é o nome daquela escola de embaixadas, Antônio Veiga? Eu esqueci o nome. Diz que é a casa de Rui Barbosa. Acho que, entendeu? Mas parece que é Castelo Branco mesmo. Não é Castelo Branco, não. Esqueci. Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. Parecido. A Escola Superior dos Embaixadores é a Barão de Rio Branco. Que foi um grande embaixador. Mas não tem professor, não. Como é que tu vai aprender idiomas? Então, isso é uma coisa que a gente deve pensar. Quem tem o poder de mudar, que é gestor, de um processo transitório democrático, e pensa, eu pelo menos vou fazer minha parte aqui, vou fazer diferente. Eu vou fazer um esforço maior. Aí, ano que vem aí. Eleição. Aí, qual é a plataforma? Vou lutar pela educação, pela saúde. Não vai nada, cara. Vai não. Vai lutar por ti. Vai lutar por tu, por teus interesses. Devia o seguinte, cara, se tu for falar, prometer alguma coisa, se tu não cumprir, tu vai ter um impeachment já automático. Se dentro de um ano de governo tu não aplicar o que tu tá falando aqui, que tu tá escrevendo aqui, obrigação de regramento, de plano de governo. Se não cumprir, tá fora. Mas a gente fala. E aí, deixa isso pra lá, isso é assim mesmo. Então pronto, então vai. Então pronto, então você acha que isso tá lindo, é assim mesmo, não precisa de professor não, cada um vai receber Bolsa Família aí, pró-renda, pró não sei o quê, pró moradia, vamos receber os pró todo do mundo. Precisa estar investindo em mais nada não. E aí passa de governos de esquerda para governo de direita, a conversa é a mesma. A conversa é a mesma. Não tem ideologia. A ideologia é aquela que vai me sobrepor. Que vai colocar no status quo. Mas é um alerta. Eu estou fazendo um alerta. Um belo dia, você que não quer mais, que a profissão de professor não dá valor, e eu estou falando para aqueles que podem mudar essa situação. Políticos, deputados, prefeitos, governadores, presidente da República. Vai mandar o seu neto para a escola? Ah, tem não. Nem vai ter professor para a escola pública, nem para a escola privada, vai ficar faltando, vai haver uma vacância. E aí o que é que vai acontecendo? Isso que eu acabei de falar. Sobrecarga e extensão de responsabilidade. Já ouviu falar daquelas... Ah, vai ter uma sala multisseriada. O professor olha assim, tem 50 alunos. Essa semana eu tive uma conversa com uma garota adolescente e eu perguntando, não é humano, isso não é admissível. É uma coisa sobre-humana. Não é máquina, o ser humano não é máquina. Mas todo mundo está achando agora que a IA vai resolver o mundo. A inteligência artificial está aí. Vamos baixar um aplicativo, precisa mais de professor não. E ele vai resolver todo mundo. Se o ser humano está achando que tudo agora vai ser pelas máquinas, cuidado. Saibam que as máquinas também são construídas pelos homens. Homens de carne e osso. Então é um alerta. Deixar de discurso de hipocrisia, que as palavras cessem e que as obras aconteçam. Não adianta você criar boas instalações, que é necessário. Criar boas instalações é necessário, é plausível, é aceitável e deve ser assim. Mas tem que investir no ser humano e o ser humano é o professor. Por isso que não há interesse mais dos jovens cursarem
licenciatura para ensinar português, matemática, coisa e tal. Porque tudo começa aí. Você não se torna médico do dia para a noite, não. Você se torna porque você estudou antes e precisou de um professor. Se você vai para a faculdade, você precisa também de um professor. Então, o que é que vai ser de nós? O que é que uma sociedade diz para você não quer dizer? Olha, educação não é mais importante. Acendeu a luz amarela. Acendeu a luz amarela. Já era difícil, ficou pior. E depois da pandemia, parece que essa coisa ficou muito mais clara. Muito mais clara.